Bendito Deus, Pai querido, Senhor da glória, nós estamos em Tua presença, Senhor, para Te louvar, bendizer o Teu nome, suplicar pela igreja, render louvores a Ti, Senhor, pela Tua bondade. Amado Pai, Deus fiel, continua conosco, nos perdoa, Senhor, toda ofensa, nos dá, meu Senhor, a Tua graça, nos encoraja, nos dá, meu Senhor, a capacidade para fazer a tua obra, nos faz, ó Deus, nos apresentar diante de ti, Senhor, com propósito. Deus fiel, Deus misericordioso, abençoa e guarda os meus irmãos na cidade, no interior, em toda parte, Pai. Em nome de Jesus Cristo nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Louvado e exaltado seja o nosso Deus para sempre. Meus queridos irmãos, nós estamos de volta com a palavra ao amanhecer. O nosso desejo é comunicar a palavra de Deus, mesmo uma mensagem pequena, uma leitura pequena, mas todo dia. E isso vale a pena porque a gente estimula, ajuda quem está começando. O nosso sentimento, o meu sentimento é de devedor. Eu tenho uma dívida grande com a Igreja do Senhor Jesus. Tenho uma atividade desde o início, já são mais de 50 anos de serviço, e não tenho cansaço, não tenho nada. Não. O tempo passa, a gente vai mudando, vai ficando para trás, às vezes vai perdendo a condição, muda as coisas, muda a dicção, muda a cara, muda tudo. Mas fazer o quê? Esta mudança acontece no reino animal. Os bípedes e os quadrúpedes passam por essas coisas. Dizem que tem um tipo de animais que quando está se sentindo velho, se isola para morrer sozinho, para não dar trabalho. Eu não vou me isolar assim, não. Aliás, eu não preciso de nada, não preciso me envolver, nem me desenvolver, eu não preciso. Eu sou isso, eu faço isso, é o que eu faço desde o começo da minha vida. Minha pequena contribuição, mas, como é continuada, Deus tem abençoado. Nosso texto hoje, no Salmo 107, versículos 8 a 14. Nós vamos usar muito bem este salmo. Ele é uma resenha. É um salmo que é mais uma resenha da história do povo de Deus. Um povo sofrido, mas bem assistido. Então, vamos nos envolver neste clima maravilhoso de inspiração. Salmo 107, versículos 8 a 14. Louvem ao Senhor pela sua bondade, pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Pois fartou a alma sedenta e encheu de bens a alma faminta, tal como a que se assenta nas trevas e sombra da morte, presa em aflição e inferno. Porquanto se rebelaram contra as palavras de Deus, desprezaram o conselho do Altíssimo, portanto lhes abateu o coração com trabalho, tropeçaram e não houve quem os ajudasse. Então clamaram ao Senhor na sua angústia e os livrou das suas dificuldades. Tirou-os das trevas e sombra da morte e quebrou as suas prisões. A Escritura, ela tem uma mensagem de refúgio, de livramento, de despertamento. E nós aprendemos isto com os profetas, que tinham uma limitação muito grande. Os profetas eram limitados, muito mais limitados do que os cristãos. Os profetas, quando era
chamado por Deus para profetizar, ele era ungido. E Deus tratava com o seu povo através desses 3 ungidos: o profeta para aconselhar, o rei para julgar e o sacerdote para interceder, sacrificar, assistir nesse sentido. Então, meus amados, nós temos na palavra de Deus repetidas vezes a questão de ter faltou quem ajudasse, não tinha quem ajudasse, não tinha quem escutasse, não tinha quem estendesse a mão. E aqui diz que este povo estava com fome. Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com a humanidade, os filhos dos homens. Linguagem das Escrituras é a humanidade. Deus é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o Rei do universo, o Criador dos homens, o doador da vida. Podem ser injustos, podem servir a quem quiser. Os homens, ontem eu estava vendo uma postagem, não me interessa marcar nada, nem horrorizado, nada, mas tinha um primeiro casamento luciferiano. A primeira cerimônia que tiveram coragem de dizer isso. Mas quantos casamentos luciferianos já aconteceram nesta nação, em todas as nações? Casamentos que o sujeito casa por interesse, casa só pela sensualidade, não faz nada na direção de Deus, não tem objetivos. E é uma desgraça, porque eles causam sofrimento às suas esposas, causam sofrimentos aos filhos desta união ou desta desunião. É terrível, mas acontece que elas também fazem isso. Algumas casam, o sujeito não tem procedimento, não parece nada com a gente. Mas elas não escutam os pais, não escutam as mães, acreditam cegamente que vai haver uma mudança e entram naquela aliança perturbada de um casamento e termina. Então, casamento ruim, casamento mau, casamento luciferiano está acontecendo todo dia. Mas uma cerimônia com as pessoas fantasiadas lá, não sei, o homem do garfo, é uma loucura. Mas o mundo está assim. Eu não sei nem se é tão negativo. Não sei nem se é tão negativo eles terem coragem de dizer que são adoradores do diabo e querem a relação aprovada pelo diabo. Eu não sei nem se isso é negativo. Talvez seja mais negativo os que não têm a presença de Deus, não buscam a presença de Deus, não querem o conselho de Deus e usa o nome de Deus. Bom, aqui está falando da bondade de Deus para com os filhos dos homens, para com a humanidade. Aí, no cômputo geral, no contexto geral, é a bondade de Deus para com a humanidade. No versículo 9, aí ele vem para Israel, ele vai concentrar em Israel. Pois fartou a alma sedenta, ele volta para a questão, a experiência de Israel. Fartou a alma sedenta, encheu de bens a alma faminta, tal como a que se assenta nas trevas e sombra da morte, presa em aflição e inferno. As experiências de Israel. Porquanto se rebelaram. O mundo não se rebelou, o mundo é rebelado. Agora, Israel, que foi criado num clima glorioso da promessa, se rebelou. E aqui ele identifica no versículo 11, porquanto se rebelaram contra as palavras de Deus e desprezaram o conselho do Altíssimo. Desprezaram o conselho do Altíssimo.
confrontaram e afrontaram os profetas de Deus. Então, está falando no versículo 9, aliás, no versículo 8 fala da humanidade como um todo, e no versículo 9 concentra a atenção na questão de Israel, a questão da nação especial. Deus criou da sua maneira, do jeito que quis, milagrosamente, mas eles não seguiram em fidelidade. Então, se rebelaram no versículo 11, deixa mais patente ainda que era a nação de Israel. O versículo 12 diz, portanto, lhes abateu o coração com trabalho, a questão da servidão, a escravidão no Egito, uma servidão que foi, pelo menos os últimos 100 anos de Israel no Egito, foi na servidão terrível. Porque quando Moisés nasceu, eles já estavam assustados com o crescimento daquele povo, dos hebreus, ali dentro da nação, dentro do Egito, mas o faraó ainda estava num segredo, ainda não havia uma determinação para matar eles, para acabar com eles, para fazer uma limpeza étnica, melhor dizendo. Eles não tinham ainda isto, é tanto que a história de matar os meninos era um segredo ali das profissionais, as parteiras, as obstetras de lá. Bom, no versículo 13, diz que eles clamaram ao Senhor. No versículo 12, vem uma correção, eles foram abatidos com trabalho, tropeçaram debaixo do fardo, debaixo do peso, e não tinha quem ajudasse. E no versículo 14, então, tem uma mudança de atitude. Então clamaram ao Senhor na sua angústia, e ele os livrou das suas dificuldades. Tirou-os das trevas e sombra da morte, e quebrou as prisões. É uma resenha da história do povo de Deus, um resumo com poucas palavras, dizendo tudo o que aconteceu. Uma nação que foi criada especialmente conforme o propósito divino, para ser uma luz para o mundo inteiro. A nação falhou nesse contexto, passou pelas provações condizentes com sua rebeldia, mas Deus não tem frustração. Deus não tem os seus propósitos frustrados. O propósito de Deus era, através daquela nação milagrosamente criada, através das 3 mulheres estéreis, Sara estéril, Rebeca estéril e Raquel estéril. As 3 mulheres, a mulher do primeiro patriarca, que é o Abraão, a mulher do segundo patriarca, que era o Isaac, a mulher do terceiro patriarca, que era o Jacó. Todas 3 estéreis. A Raquel, inclusive, morreu de parto do segundo filho, porque a vida dela foi uma vida muito sofrida, sacrificada. Era a esposa do Jacó, porque as demais, as 3 outras, foi uma venda casada, que o Labão, por desonestidade, fez o Jacó ter uma lua de mel no quarto escuro com a filha, com a moça que nunca olhou para ela com desejo. E, na continuação, tanto
a Leia quanto a Raquel, cada uma deu uma concubina para o Jacó. Eram costumes da época e as pessoas sempre seguiram padrões culturais. Então, nós temos aqui, meus amados, a verdadeira manifestação de Deus, do amor de Deus para com os filhos da humanidade, os filhos dos homens. Quando o seu povo clamou, reconhecendo o mal, reconhecendo a falha, reconhecendo a rebelião, reconhecendo a desobediência, ele socorreu. Clamaram ao Senhor na sua angústia, ele os tirou das suas dificuldades, tirou da sombra, da treva e da sombra da morte e quebrou as suas prisões, abriu as suas prisões, libertou das prisões. Então, um texto especial, maravilhoso para nós. Eu gosto muito das resenhas da história do povo de Deus. São várias, esta daqui é uma. Tem uma feita por Neemias, ou Esdras, me falha a memória agora qual é dos dois, muito junto ali os atos e fatos dos dois. E outra é Estevão, quem faz no capítulo 7 de Atos. Então, meus irmãos, a resenha da história é muito bom, porque numa leitura, o texto do Estevão, parece que são 76 versículos, é uma resenha, é uma história, é uma maravilha. Nosso Deus não mudou, é o mesmo. Continua operando, continua salvando, continua fazendo maravilhas entre os filhos dos homens. Nós vamos suplicar hoje, meus amados, pela nossa nação. Eu estava ouvindo um ministro reclamar, fazer uma observação. O Brasil não era assim, não sei o que aconteceu, e eu sei. O Brasil está cansado de perversidade, de falsidade. O Brasil está ficando cansado, uma nação exausta, uma nação esgaçada. Houve rompimentos no tecido social da nossa nação. Eu nunca imaginei que tivesse hoje vivenciando uma coisa desta, as pessoas fugindo da nossa nação para não morrer, para não ser presa por qualquer coisa. O traficante, os criminosos confessos, crime organizado ou não, pegam 5, 6 anos de cadeia e tal, às vezes passa 2, 3, aí vem um negócio lá, abre os corpos aí, habeas corpus, e solta, manda para casa. Um sujeito vai protestar e pega 14 anos de cadeia e morre na prisão. Já morreram 6 ou 7. Esses do comecinho de 2023. Então, vamos orar pela nossa nação. O tecido social da nossa nação está enfraquecido. Ninguém acredita na justiça, é um terror. Não acredita na religião, é um desastre. E a política é lama, corrupção e muita mentira. Mentira oficial. Mentira oficial. Não tem quem acredite no governo, nem eles. Bendito Deus, Pai querido, Pai santo que está nos céus, nós estamos em Tua presença. Pedimos, Pai, a Tua graça, a Tua direção e agora suplicamos pela nossa nação. Ó Deus, tenha misericórdia do nosso país. Tem misericórdia, meu Senhor, da Tua igreja no nosso país. Tem misericórdia, Senhor, das famílias no nosso país. Ó Deus Todo-Poderoso, se conosco, nos ajuda, nos dá graça, nos ensina, Senhor, a buscar a Tua direção, Tua proteção. Nos dá, meu Senhor, responsabilidade social. Nos dá, meu Senhor, condições de buscar a paz desta nação. Meu Deus, opera entre nós, nos dá graça, nos dá a Tua direção, Tua proteção, Tua paz.
manifesta o teu poder na família brasileira. Ó Senhor, ajuda-nos. Recompensa com a bênção dos céus os que te amam, os que te servem. Recompensa, ó Deus, os que têm realmente, Pai, prazer em servir a Ti nesta nação. Do Senhor, abençoa os nossos irmãos e amigos. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor e bom dia.